Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e estamos estudando os livros poéticos. Os livros poéticos é a terceira divisão do nosso Antigo Testamento. Primeiro vem o Pentateuco, depois os livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther, e depois nós temos a coleção dos livros poéticos, que são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jó, Salmos e Provérbios já estudamos nas todas as 8 lições que já tivemos. Resta-nos 2 livros, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. Agora, na lição de número 9, nós vamos estudar o livro de Eclesiastes. O pregador apresenta a plena satisfação a Deus. Falemos um pouco do livro de Eclesiastes, ou a palavra pregador, usada no primeiro verso desse livro. Ela provém de uma raiz hebraica que significa aquele que chama ou aquele que invoca. A ideia de um orador ou pregador que reúne o povo a fim de dirigir-lhe a palavra ou a mensagem. Nesse caso, o pregador é Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém, pois logo no primeiro verso é o que nós lemos, livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo de número 1, está escrito assim, olha: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, aqui, o pregador, que é Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. De acordo com a homilética, o livro de Eclesiastes é uma mensagem bem estruturada, com introdução, tese, desenvolvimento da tese, conclusão e aplicação. Então, nós temos a introdução, a tese, o desenvolvimento, a conclusão e a aplicação. O livro foi escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo e parece ser a biografia de Salomão, através de suas tentativas de encontrar respostas às perguntas da vida. O sábio rei mostra-nos o descontentamento do homem que vive sem Deus. Mostra também a necessidade do homem se submeter a Deus e aos seus decretos. O tema de Eclesiastes é a vaidade de tudo o que há debaixo do sol. A conclusão, porém, é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. As expressões vaidade debaixo do sol, que ocorre mais de 30 vezes na página dessa obra poética, o termo vaidade em Eclesiastes significa aquilo que é passageiro, vazio, inútil. O livro ensina que as coisas materiais são passageiras, enquanto que as espirituais são permanentes. Aquele que basear a sua vida nas coisas que estão debaixo do sol será, por fim, uma pessoa frustrada e infeliz. Aquele, porém, que viver de acordo com as coisas que emanam de cima será uma pessoa espiritual, otimista, feliz em Cristo e devotada a Deus. Eclesiastes é um livro para todas as épocas, porque reflete os problemas, as experiências e as observações da pessoa que vive no mundo material, seja em época antes de Cristo ou numa época depois de Cristo. É um poema que começa e prossegue com inquietações, mas termina apresentando esperança. No esboço da lição, estudaremos no texto 1 a inutilidade de tudo. No texto 2, trataremos do tempo e as tribulações. Texto 3, a religião e prosperidade.
Texto 4, o caráter e o civismo. Texto 5, o final de todos os viventes e as vantagens da sabedoria. E no texto 6, a conclusão, temei a Deus. Abordemos então o texto 1, a inutilidade de tudo. Eclesiastes capítulo 1 e 2. Salomão começa seu livro como um homem natural, contemplando, desiludido com a vida. Reclama que nada é novo sobre a terra. Os dias começam e terminam com o nascer e o pôr do sol. O vento continua soprando de um lado para outro. As águas continuam correndo para o mar. Tudo existe e tem existido da mesma forma desde a criação do mundo. Nossos olhos não enxergam coisas originais. Nossos ouvidos não ouvem novos sons. Debaixo do sol, tudo permanece o mesmo. O mundo, a vida em geral, é fútil e vazia, pois vivemos num carrossel gigantesco que passa sempre diante dos mesmos cenários. Assim, o homem natural vê as coisas, raciocinando a parte de Deus. Tudo é vaidade. Os alvos, os objetivos são inatingíveis. Nesse ciclo vicioso, a vida torna-se uma aflição. Assim queixa-se Salomão. As palavras proferidas nos primeiros 11 versos do capítulo 1 refletem uma atitude de desânimo e desespero do autor. São declarações do homem natural, derrotado, que perdeu a esperança. Observe no texto do verso 12 a 18, onde ele indica ter investigado o sentido das coisas através da sabedoria. Tem averiguado tudo quanto sucede debaixo do céu. Verso 13. Salomão, sendo rei e tendo sido abençoado por Deus, com o coração sábio e entendido, 1 Reis 3:12, obteve a resposta para as perguntas da vida. Salomão aplicou o coração a esquadrinhar todas as obras, e a única coisa que aprendeu nesse caso foi que, na muita sabedoria, há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Eclesiastes 1, verso 18. A conclusão da sua primeira investigação foi que o homem aumenta os seus problemas à medida que multiplica os seus conhecimentos. Não que a ignorância seja a solução para os problemas, mas aquele que muito estuda e cresce em conhecimento, sem, entretanto, crescer no temor de Deus, nota logo que a felicidade não consiste nisso. É uma pessoa intimamente infeliz, descontente, vazia e frustrada. Temos de lembrar que essas experiências do pregador foram baseadas na sua busca natural. Ele alicerça as suas descobertas na sabedoria do homem e não na sabedoria de Deus. Falemos agora de empreendimentos experimentais, Eclesiastes capítulo 2, do verso 1 ao 11. O escritor agora decide provar várias coisas para ver se acha nelas a felicidade. Ele se entrega ao vinho, no verso 3. Ele edifica casas, planta vinhas, no verso 4. Faz jardim e pomares, no verso 5. Açudes, no verso 6. Compra servos, servas, bois e ovelhas, no verso 7. Amontoa ouro e prata. Providencia cantores e aumenta o número de suas mulheres, no verso 8. Observamos a repetição da expressão para mim. Na sua procura pela alegria, Salomão se engrandeceu e se tornou maior entre todos os reis que viveram antes dele em Jerusalém. Verso 9. O que ele viu e desejou, adquiriu e fez. Verso 10. Em tudo, porém, reteve a sua sabedoria. Verso 9. Para que pudesse avaliar o resultado
das suas investigações. A única coisa gratificante desses experimentos foi o trabalho árduo que Salomão executou com suas mãos. Notemos o verso 10. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Sentia-se contente com o trabalho que tinha feito, mas não demorou muito para que ele mesmo considerasse tudo isso mera vaidade. No fim dessa experiência, Salomão percebe que as possessões, os prazeres e as proezas puramente humanos não produzem real felicidade. Tudo tem o seu fim determinado. Eclesiastes capítulo 2, verso 12 ao 26. Nesse texto, Salomão amplia sua consideração acerca da sabedoria. Ele chega à conclusão de que o sábio leva vantagem sobre o louco, verso 13, mas conclui, ao mesmo tempo, que a sabedoria humana não poderá dar vida abundante e eterna ao homem. Todos, quer sejam sábios ou ignorantes, morrerão. O que temos adquirido para nós mesmos, o nosso sucesso na vida, os nossos investimentos, as nossas obras monumentais, não são de valor algum quando a vida terrena chega ao fim. Deixamos tudo para o trem, até para aqueles que não se esforçaram nessa vida. Verso 21 do capítulo 2. E isso parece injusto, mas faz parte da vaidade deste mundo. Nos últimos 3 versos, porém, o escritor começa a ver a vida abundante que provém unicamente de Deus. Por instante, ele reflete sobre as bênçãos do Altíssimo para aqueles que o temem e nele confiam. Em seguida, volta a mergulhar nas suas averiguações sobre o mundo e a vida. Retorna ao caminho da futilidade, procurando soluções em lugares errados. Vamos aos exercícios desse texto 1. 9.1. Assinale com X a alternativa correta. 9.1. Salomão começa o livro como um homem natural, completamente, letra B, desiludido com a vida. Desiludido com a vida. 9.2. Salomão reclama que nada é novo sobre a terra e que tudo existe da mesma forma desde, resposta A, da criação do mundo. 9.3. Tudo é vaidade. Os alvos e os objetivos são inatingíveis. Assim queixou-se, letra C, Salomão. 9.4. Diz Salomão que o aumento e conhecimento aumenta a dor. Letra D, letra C. Letra C, aumenta a dor. Vamos ao texto 2, o tempo e as tribulações. Eclesiastes, capítulo de número 3 e capítulo de número 4. Nessa passagem tão conhecida, encontramos um comentário sucinto sobre os ciclos da vida. Para tudo, há um tempo determinado. Há 14 afirmações nesse verso compõem essa passagem bíblica, que mostram os dois extremos dos principais acontecimentos da vida humana. No decorrer de nossa existência, há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, e assim por diante. Deus é o autor do tempo. Eclesiastes 3, verso 9 ao 22. Diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Verso de número 11. Deus estabeleceu o tempo de maneira ordenada, a fim de realizar o seu plano nesse mundo. Ele designou as épocas, os séculos, os anos, os meses, as semanas, os dias, as horas, os minutos e os segundos, de tal forma
que tudo que possa acontecer sistematicamente acontece dentro da sua vontade. Portanto, o tempo faz parte do plano total de Deus. O homem, porém, não tem condições de enxergar esse plano em seu todo. Ele vê somente uma parte, e isso o frustra. Sendo finito, não pode compreender o infinito. Sendo mundano, não entende o celestial. Sendo imperfeito, não interpreta a perfeição. No seu estado natural, como mero descendente de Adão, o homem jamais compreenderá os propósitos do Senhor, ainda que seja ele o mais sábio dos homens. Tribulações, tristezas e tolices. Eclesiastes capítulo 4. As opressões e injustiça têm assolado o mundo desde o tempo de Caim e Abel. A terra está cheia de desonestidade. Nos versos 4 a 6 do capítulo 4, vemos que o trabalho muitas vezes provém da inveja e da rivalidade ambiciosa, sempre causa amargura e ódio. Nos versos 9 a 12, Salomão destaca a importância do companheirismo que deve haver entre os homens no desempenho dos seus afazeres. Segundo Salomão, a vantagem de serem duas pessoas em vez de uma só é que, primeiro, capítulo 4, verso 9, tem melhor paga do seu trabalho. Capítulo 4, verso 10, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Capítulo 4, verso 11, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Capítulo 4, verso 12, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Sucesso e posição pouco vale para aquele que os alcançou, se esse não abrir a sua mente para as sugestões e os bons conselhos de outrem. Até um rei insensato pode perder o seu reino para um jovem pobre e sábio. Capítulo 4, versos 13 a 16. Riqueza, posição e fama são inúteis se forem adquiridos pela cobiça ou pela ambição desonesta. Mesmo os bens adquiridos legalmente e pelo esforço próprio não constituem segurança contra o fracasso. A segurança salarial, os negócios que rendem bem, a posição, tudo é vaidade. Tudo é passageiro. E como correr atrás do vento, se tornando tudo isso mais importante que o nosso andar com Deus. Vamos aos exercícios, texto 2, marque C para certo e E para errado. 9.5, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus, certo? 9.6, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, certo? 9.7, o tempo faz parte do plano total de Deus e o homem pode perfeitamente enxergar esse plano como um todo, errado. O homem não enxerga esse plano. 9.8, as opressões e injustiças têm assolado o mundo desde o tempo de Caim e Abel, certo? Nos versos 9 a 12 do capítulo 4, Salomão destaca a importância do companheirismo que deve haver entre os homens, certo? Sucesso e posição pouco valem para aquele que os alcançou, se esse não abrir a sua mente para os bons conselhos de outrem, certo? Vamos ao texto de número 3, religião e prosperidade, Eclesiastes, capítulo 5 e capítulo 6. Nesse texto, o escritor ressalta a importância da religião verdadeira, que é alicerçada no temor a Deus, capítulo 5, versículo de número 7. Porque como na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Por ele somos admoestados a tomar cuidado com a hipocrisia. Devemos conduzir nossa vida
na certeza que um dia daremos contas a Deus. O pregador aborda também sobre qual deve ser o nosso procedimento na casa de Deus. Eclesiastes 5, verso 1 e 2. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Diz Salomão também que da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Eclesiastes capítulo 5, verso 3. Sonhar demais, falar demais e envolver-se com muitos trabalhos são atitudes que produzem ideias tolas e resultados fúteis. A preocupação demasiada com os nossos objetivos, de modo a impedir ou embaraçar a vida normal com Deus, é insensatez desastrosa. O crente que serve ao seu mestre de todo o coração vê que a verdadeira felicidade está em Deus, quando o ama, quando o segue e o serve. Não devemos fazer votos impensados. Quando tivermos de fazer um voto perante o Senhor, devemos fazê-lo com discernimento e com a decisão de cumpri-lo, pois melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Eclesiastes capítulo 5, verso 5. Toda religião que não tem como fundamento o temor de Deus é espúria e insincera, e por isso mesmo indigna do cristão. Vamos quanto à opressão aos humildes. Eclesiastes capítulo 5, verso 8 e 9. Se vires opressão do pobre, não te admires, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais alto do que eles. Eclesiastes 5, 8. Salomão menciona a opressão infligida pelos ricos aos pobres. O autor diz que isso não deve nos espantar, não deve nos surpreender, porque infelizmente é uma realidade nesse mundo alienado de Deus. Como crentes em Jesus, devemos sentir o sofrimento daqueles que são oprimidos, procurando ajudá-los por meios legais. Devemos nisso ser guiados pelo Espírito de Deus. Um dia, porém, as injustiças desse mundo serão julgadas e os sistemas opressivos serão abolidos. Um novo sistema será estabelecido e Cristo reinará sobre tudo e todos. Falemos agora da maldição das riquezas, Eclesiastes 5, 10 ao capítulo 6, verso 12. Capítulo 5, verso 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Eclesiastes 5, 10. Muitas vezes pensamos como seria bom sermos ricos, termos todo o dinheiro do mundo. Muitos de nós sabemos o que é sofrer a pobreza, de sorte que tem sido difícil nos convencermos de que até o homem rico tem problemas. Ser rico não é pecado, mas é evidente que o homem que se deixar dominar pela cobiça do dinheiro atrai maldição para si. Há um provérbio árabe que diz: Deus tem castigado a muitos, permitido que eles adquiram riquezas. Salomão mesmo fala a respeito das riquezas que seus donos acumulam para o seu próprio dano. Eclesiastes 5, verso 13. Se Deus nos tem concedido riquezas materiais, usufruamos como fruto do trabalho, lembrando sempre que nada trouxemos para esse mundo ao nascer
e nada levaremos conosco para a eternidade ao morrer. Outro mal que o escritor observa relaciona-se ao homem que tem tudo, mas não pode comer bem, porque não tem boa saúde. Eclesiastes 6, verso 2. Pode ter muitos filhos, mas esses não o confortam. Eclesiastes 6, verso 3. E isso tudo é futilidade e desespero. Vamos relacione a coluna A, coluna B, que é o exercício do texto que nós lemos. 9:11. O estudo em questão que mostra a importância da religião alicerçada, letra C, no temor a Deus, 9:12. Salomão nos adverte a tomar cuidado, letra A multidão de palavras. 9:13. Salomão diz que nas muitas ocupações vem sonho e a voz do tolo, essa que é a multidão de palavras, 9:13. Salomão nos adverte aqui, 9:12, com cuidado com a hipocrisia. 9:11 é letra C, 9:12 letra E e 9:13 letra A. 9:14, aprendemos também com Salomão, melhor é que não votes do que votares e não cumprires, letra D. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, palavras de Salomão, o homem rico, B. Muito bem, B. Vamos ao texto 4, caráter e civismo, Eclesiastes, capítulo 7 e capítulo 8. Diz Salomão, melhor é o fim do que o princípio das coisas, Eclesiastes 7, verso 1 a 14. O autor aqui em Eclesiastes 7 escreve que a morte é melhor do que o nascimento, Eclesiastes 7, verso 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte que o dia do nascimento de alguém. A vida traz tanto de sabores que a morte marca o fim de nossa aflição. A mágoa e a tristeza são melhores do que o riso, Eclesiastes 7, verso 3, porque nos ensinam compaixão e firmeza de propósito. É melhor ser paciente do que arrogante, Eclesiastes 7, verso 8, pois a paciência acalma e suaviza, mas a arrogância causa desgostos e rixas. No primeiro verso do capítulo 7, encontramos o tema desse texto: estabelecer e desenvolver um bom nome ou boa fama. A maturidade depende da nossa aceitação desses conselhos, lembrando sempre que o Senhor tem designado os passos da nossa vida e que quando nos submetemos a Ele, o nosso caráter é sempre melhorado. Falemos da moderação. Eclesiastes, capítulo 7, verso 15 ao 22. Sejamos pessoas equilibradas. Não sejamos demasiadamente justos, isto é, nos deixar influenciar por uma religião artificial e sem o genuíno zelo. Eclesiastes 7, verso 16. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Essa conduta geralmente leva-nos à hipocrisia ou ao legalismo desvirtuado. Não permitamos que o pecado e as paixões nos dominem. Reconheçamos a nossa fraqueza, mas não nos lancemos ao pecado. Antes, façamos das fraquezas e limitações um constante apelo à operação do poder e das possibilidades de Deus, de acordo com o verso 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Andemos nas veredas do Senhor e sejamos pessoas moderadas e de temperamento estável. Capítulo 7, verso 23 a 29. Aqui fala que a sabedoria está longe de todos. Continuando a sua busca pelo sentido da vida,
O escritor confessa que a sabedoria estava longe dele, 7:23. Tudo isso inquiri com sabedoria e diz, sabedoria adquirirei, mas ela ainda está longe de mim. O que achou só um sábio entre cada 1000 homens, e nenhuma sábia, porém, entre as mulheres, Eclesiastes 7:28. Quanto mais Salomão se aplicava e investigava, mais a triste verdade persistia. Há poucas pessoas justas sobre a terra. Não por culpa de Deus, que fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. Salomão mesmo havia experimentado muitas coisas, mas, pervertendo a sua alma, agora ele descobre que muitos outros estão palmilhando nos mesmos caminhos nos quais ele andara, à procura de solução para os problemas do homem. Eclesiastes 8, verso 1 a 9, somos advertidos aqui obedecer àqueles que foram constituídos autoridades sobre nós. Devemos ser bons cidadãos e nos submetermos a ele. Aquele que obedece aos superiores experimenta o bem e evidencia sabedoria em cumprir as ordens do rei. Eclesiastes 8, verso 4 e 5. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Portanto, devemos nos submeter àqueles que têm autoridade sobre nós, reconhecendo Deus como autoridade final. A prosperidade dos ímpios e a miséria dos justos. Eclesiastes, capítulo 8, verso 14 e 17. Salomão salienta que os justos sofrem as consequências das obras más de homens corruptos, e os ímpios lucram pelo trabalho dos retos. Evidentemente, isso é um contrassenso, mas é exatamente assim que acontece nesse mundo, sem Deus e sem salvação. Ao contemplar as obras de Deus, o rei nota que é inútil tentar descobrir os seus desígnios, no verso 17. Então vi todas as obras que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não achará. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso poderá alcançar. Então, melhor é contentar-se com o que tem e gozar as bênçãos que o Mestre tem concedido aos seus. Eclesiastes 7, verso de número 15. Então, exaltei e alegrei, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Essa é uma ótima demonstração, pois se nos preocuparmos com aquilo que não temos, ficaremos frustrados e aborrecidos com muito que os outros têm. A nossa vida sofrerá recaídas espirituais e não desfrutaremos daquilo que o Pai nos tem concedido. Vejamos esse quadro aqui, da página 202 do nosso manual, do capítulo 1 ao 6, vários experimentos, do capítulo 7 ao 11, as conclusões gerais, e o capítulo 12 de Eclesiastes, a conclusão final. Falemos desses vários experimentos. Conhecimento humano, capítulo 1. Prazeres, capítulo 2 e 3. Competição, capítulo 4. Riquezas, capítulo 5 e 6. Sobre a boa fama e a moderação, capítulo 7. Sobre a submissão e justiça, capítulo 8. Sobre a morte e sabedoria, capítulo 9 e 10. E sobre a generosidade e juventude, capítulo 11. A conclusão final do livro se encontra em Eclesiastes capítulo 12, verso 12 e 13. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então vemos aqui a busca pelos propósitos da vida. Vamos aos exercícios desse texto. Assinale com X a alternativa correta.
9,16. O autor de Eclesiastes escreve que a morte é melhor que B, o nascimento. 9,17. A mágoa, a tristeza são melhores que o riso. Letra A. 9,18. Salomão ensina, no capítulo 7, versos 15 a 22, que o homem não deve ser demasiadamente justo, mas ser uma pessoa, letra C, equilibrada. 9,19, conforme capítulo 8, verso 1 a 9, devemos obedecer àqueles que foram constituídos, letra A, autoridade sobre nós. Vamos ao texto 5, o final de todos os viventes e as vantagens da sabedoria. Eclesiastes, capítulo 9 e capítulo 10. Falemos do destino de todos. Eclesiastes, capítulo 9, verso 1 ao 12. Tudo sucede igualmente a todos. Eclesiastes 9, verso 2. O fim chega para todos. A humanidade inteira caminha para a morte. Sejam justos ou injustos, puros ou impuros, salvos ou pecadores. Eclesiastes 9, 2. Enquanto estamos vivos, podemos agir e reagir. Mas quando o coração para de bater, todos os nossos sentimentos, emoções e pensamentos cessam. Eclesiastes 9, verso 6. O Senhor é soberano em tudo, especialmente nas coisas que concernem a vida e a morte. Dentro dos seus propósitos, nós nascemos, vivemos e morremos. Enquanto estivermos nesse mundo, sugere Salomão que devemos nos esforçar para fazermos o bem, para gozarmos a vida, para comermos e bebermos com alegria. Eclesiastes 9, versos 7 a 10. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, verso 10. Observemos nesse versículo que Salomão está falando da morte física e não da vida espiritual. Na sepultura não há sabedoria, atividade nem trabalho algum. No texto que se segue, do verso 11 e 12, o escritor ressalta que o prêmio não é dos ligeiros, nem a vitória dos valentes, nem o pão dos sábios, nem a riqueza dos prudentes, e tampouco o favor dos entendidos. Isso mostra quão ignorante é o homem quanto aos meios que Deus usa para levar a cabo os seus planos. Falando ainda em Eclesiastes 9, do verso 13 ao 18, Salomão salienta que a sabedoria é melhor que a força. O autor mostra nessa passagem que a sabedoria é melhor que as armas e a força dos grandes. Conforme ilustra nesses versos, um homem pobre, mas sábio, livrou uma pequena cidade de um poderoso rei com seu grande exército e armas terríveis. Infelizmente, o pobre não foi honrado e a sua sabedoria logo foi esquecida. Assim, notamos que a sabedoria é mais útil e valiosa do que governantes tolos ou armas de guerra. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que o domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes 9, versos 17 e 18. Essas palavras devem encorajar todos aqueles cujos conselhos e admoestações não foram atendidos. Quando outros rejeitam a sabedoria e escarnecem do nosso conhecimento espiritual, devemos prosseguir fazendo o trabalho do nosso Deus, porque mesmo assim, a sabedoria é a melhor opção. Um dia, o Mestre honrará a nossa prudência. A excelência da sabedoria. Eclesiastes 10, verso 1 ao 20. O triste contraste que o pregador faz entre a sabedoria e a tolice é tipificado através de uma mosca morta a estragar um unguento do perfumador. Eclesiastes 10, versículo de número 1.
Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e utilizar o unguento do perfumador, assim, para o famoso em sabedoria e honra, um pouco de astúcia. O tolo trilha em suas veredas, causando desgraça e devastação. Ele se inclina para a esquerda, verso 2, e para o mal. Já o sábio se inclina para a direita e para o bem. Eclesiastes 10, verso 2. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Encontramos nesses versículos exemplos da tolice, dos estudos e pensamentos sobre o êxito dos sábios. O que Salomão nos mostra é que o imprudente pratica loucura e paga o preço das suas maquinações e maldades. O sábio acha favor e continua progredindo nos caminhos da ciência. Reflexão. Nos 2 capítulos que acabamos de comentar, o 9 e o 10, podemos notar que a vida raramente é aquela festa que desejamos celebrar. A vida é dura e a morte é certa, uma realidade para nós. Mas quando vivemos no temor do Senhor, gozamos da plenitude da graça e do amor de Deus. Somos pessoas sábias e usufruímos das vantagens que a sabedoria nos oferece. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. 9:20. Aprendemos com o escritor de Eclesiastes que tudo sucede igualmente, letra A todos. 9:21. Manda as escrituras que tudo quanto vier às nossas mãos para ser feito, devemos fazê-lo, letra B, conforme as nossas forças. 9:22. Temos também aprendido no livro de Eclesiastes que a sabedoria é melhor que as armas e, letra C, a força dos grandes. A força dos grandes. Também a letra A também serviria a justiça dos grandes, não é? Ou a riqueza dos grandes. Todas aqui podem estar certas. Amém? 9:22, todas certas. 9:23, o sábio acha favor e continua progredindo, letra A, nos caminhos da ciência, nos caminhos da ciência. Vamos à conclusão do livro Temei a Deus, Eclesiastes, capítulo 11 e o capítulo 12. Capítulo 11, do verso 1 ao 8, encontramos conselhos gerais. Capítulo 11, do verso 9 ao capítulo 12, verso 8, conselhos aos jovens. E a conclusão, capítulo 12, verso 9 a 14. Vamos começar com o capítulo 11, verso 1 a 8. Lançando o pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos dias o achará. A ideia-chave desse primeiro verso é que devemos ser bondosos e generosos. Se formos constantemente na prática do bem, seremos recompensados. Se formos caridosos, mesmo durante tempos de escassez, usufruiremos de nossas ações em dias futuros. Verso 1 e 2, o capítulo 11. O autor nos admoesta a não nos preocupar tanto com a chuva, a força da natureza ou o vento. Não fiquemos aguardando dias de sol para proceder prudentemente. Façamos o bem agora e não sejamos procrastinadores, verso 3 e 4. Principalmente o 4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Certos mistérios ficarão em nossas mentes por toda a vida, Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Mas nem por isso devemos cessar de trabalhar. Semeemos a boa semente, confiamos que é Deus que fará surgir os frutos. É possível que tenhamos uma colheita farta. Capítulo 11, verso 6. Pela manhã, semeia a tua semente, à tarde, não retires tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa é aquela, ou ambas igualmente,
serão boas. Aprecie a luz do dia, verso 7. Verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Mas lembre-se que há dia de trevas, verso 8. Não é? Porque, olha só, deve-se lembrar dos dias das trevas, no verso 8. A impiedade, a implicação desse texto é que devemos não só viver uma vida boa e aproveitar as vantagens da nossa existência, mas também ter em mente a vida do porvir. Regozijemos em todos os nossos anos, aqui tendo sempre em perspectiva o temor de Deus, porque mesmo vivendo uma vida alegre, no Senhor tudo é futilidade nesse mundo, em comparação à glória da vida eterna. Eclesiastes, capítulo 11, verso 9 e 10. Salomão admoesta o jovem a desfrutar da mocidade, aproveitar os deleites da juventude. Aconselha a satisfazer a sua alma com a vista dos seus olhos, porém que seja tudo com moderação, sabendo que Deus julgará todos os seus atos. A verdadeira alegria provém de Deus e da comunhão real e constante com Ele. Assim, o jovem que teme ao Senhor e vive somente para Ele, terá suas bênçãos na vida. A vida sem Deus é inútil, e o jovem que assim viver será bem cedo o prejuízo da sua escolha. Devemos lembrar do nosso Criador enquanto somos jovens. Capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos do qual venha dizer, não tenho neles contentamento. Nesse capítulo, Salomão está falando sobre a velhice, descrevendo a consequência dessa idade e advertindo o jovem a buscar a Deus enquanto estiver gozando da primavera da vida. Observe a descrição de uma pessoa velha, dos versos 2 ao verso 7 do capítulo 12. O propósito do escritor é chamar-nos, os jovens, a uma constante consagração total a Deus, antes que cheguem as tribulações e as dores da velhice. A conclusão do livro se encontra em Eclesiastes capítulo 12, do verso 9 ao 14, mas lemos aqui do verso 12 ao 14. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, verso 12 a 14. Depois de ter provado de tudo que a vida oferece, Salomão chega à conclusão de que é dever do homem temer a Deus, entregar-se a Ele, de corpo, alma e espírito. O escritor conclui que as únicas coisas que não são vaidades nesse mundo são o temor a Deus e o guardar dos seus mandamentos. Marque C para certo e E para errado. 9:24. Lendo, lança o teu pão sobre as águas, extraímos daí a ideia-chave que devemos ser bondosos e generosos, certo? 9:25. É Deus quem fará surgir os frutos da boa semente que semeamos, certo? 9:26. O pregador ensina que o jovem deve gozar sua mocidade, divertindo entre os amigos com deleites sem limites, errado. 9:27. O jovem que teme o Senhor e vive somente para Ele terá as bênçãos de Deus em sua vida, certo? 9:28. Depois de ter provado tudo que a vida oferece, Salomão chega à conclusão de que é dever do homem temer a Deus, certo? Vamos à revisão dessa lição. 9:29. Salomão aplicou o coração a esquadrinhar todas as obras e apenas aprendeu que, na muita sabedoria, letra A, há muito enfado. 9:30. Segundo Salomão, a vantagem de serem duas pessoas em vez de uma só é que todas estão corretas.
tem melhor paga, se um cair, o outro levanta, se alguém prevalecer, os dois lhe resistirão. 9:31. Não devemos fazer votos impensados ao Senhor. Melhor é que não votes do que votares, letra B, e não cumprires. 9:32. Quanto mais Salomão investiga a respeito de sabedoria do homem, mais ele conclui que, letra A, há poucas pessoas justas sobre a terra. Há poucas pessoas justas sobre a terra. E 9:33, aprendemos com Salomão que a sabedoria é melhor do que a força. Letra B, é melhor do que a força. E com isso nós concluímos a lição 9, onde estudamos o livro de Eclesiastes. O aluno agora deve tirar 5, 10, 15 minutos de intervalo, é com você, e volte para assistir o próximo vídeo, a lição de número 10, livro de Cantares de Salomão, onde concluiremos esse estudo dos livros poéticos. Estudamos o livro de Jó, estudamos o livro dos Salmos, Provérbios, concluímos agora na lição 9, o livro de Eclesiastes, e na 10 estudaremos o livro de Cantares de Salomão. E assim concluiremos essa terceira divisão do Antigo Testamento, livros poéticos. Se você não é aluno e gostaria de ser, entre em contato. Nós daremos acesso ao material didático através da plataforma digital da ETAD. Daremos acesso também ao WhatsApp do aluno para que você receba o link para fazer a prova. Na próxima lição, eu vou concluir e vou fazer uma revisão do teste 5 e você, prestando atenção, poderá fazer o seu teste. Então, você tem que ter acesso ao WhatsApp do aluno e acesso à plataforma para você estudar através dos livros e também você poder ter condições de fazer o seu teste e obter a sua avaliação e, com isso, obter também o seu certificado de conclusão do curso básico de teologia. Entre em contato conosco, fale conosco. As aulas estão aí, se você só quer aprender, aproveite elas bastante, o máximo que puder, aprenda, não é? Tá tudo aberto, tudo livre no nosso canal, para que você aprenda, cresça, estude aí, ó. Nessa lição cobrimos um livro todo, o livro de Eclesiastes. O que eu aconselho é que você leia o livro de Eclesiastes, onde vai encontrar a sabedoria da vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus e acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. No playlist você vai encontrar um total de 244 pastas com mais, presta atenção, de 7.100 vídeos para você. Se você vê um por dia, leva quase 20 anos para você ver tudo. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.